Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Jonathan Lupti e irei mostrar para vocês como foi que eu fiz a determinação do cálcio no leite em pó. Eu sou estudante do curso de licenciatura em Química da Universidade Federal de Campina Grande. Esta disciplina é a Química Analítica Quantitativa e o docente responsável é o professor Zé Goretti. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de começar a apresentação falando a respeito do cálcio. Quais são as suas fontes, quais são os seus principais papéis metabólicos, ou seja, a sua função, e os distúrbios que podem causar no organismo caso nós tenhamos a sua ausência, né? Então, nesta tabela aqui, eu vou aproximar, nós temos alguns metais como sódio, potássio, cálcio, cloro, ferro e iodo. Mas aqui o que será de nosso interesse será o cálcio. Né? Então, quais são as fontes? Ou seja, os alimentos em que nós podemos encontrar o cálcio? Leite, derivados, alguns vegetais e leguminosas. Qual é a principal função do cálcio? Qual é a sua importância na fisiologia humana? Né? Então, formação dos ossos e dentes, além de estar responsável pela contração muscular e também pelo processo de coagulação sanguínea. E a sua ausência, o que é que pode causar no organismo? Desmineralização óssea, né? Perda de cálcio e fraqueza. Nós também temos uma outra tabela, tá? Com outros íons, só que aqui não nos interessa, tá? Como flúor, zinco, magnésio, cobre, manganês, cobalto, enxofre. E aí, qual foi o método que eu usei para determinar o cálcio presente no leite em pó? Eu utilizei o método de titulação complexométrica, vou colocar o laser aqui, titulação complexométrica, né, que envolve a química de coordenação dos metais. Tá? E aí a gente precisa relembrar de alguns conceitos. O que seria essa química de coordenação? Primeiramente, a gente precisa lembrar que eu vou ter em um composto um átomo metálico, né, que também pode ser chamado de íon central, e ao redor desse átomo central eu irei ter ligantes. Tá? Então, o que seria ligante? O ligante é um íon ou molécula que pode ter existência independente e devem ter pelo menos um par de elétrons desemparelhados disponível para a formação de ligação com o átomo metálico ou íon central. Então, eu vou ter um átomo central e ao redor desse átomo central vou ter ligantes, e esse ligante tem que ter um par de elétrons desemparelhados para formar a ligação química. O íon metálico ele reage com o ligante adequado para formar um complexo. E o ponto de equivalência é determinado por um indicador ou por um método instrumental apropriado. No caso, nós utilizamos, né, como principal reagente nas nossas reações o EDTA, que é o ácido etileno diamino tetraceto. Tá? Então, aqui nós temos o objetivo, que é o determinar o teor de cálcio no leite em pó. Aqui nós temos os materiais e os reagentes, então a gente usou bureta de 25 ml, Becker de 100 ml e 250 ml, proveta de 50 ml, Erlenmeyer, pipetas volumétricas, balões volumétricos, agitador e barra magnética, EDTA 0,02 mol por litro, amostra de leite em pó, no caso, tampão de amônio, pH 10, indicador de heliocromo T, ácido clorídrico, 6 molar e carbonato de cálcio. Antes da gente ir para o procedimento, vou também relembrar de alguns aspectos que estão relacionados com o descarte e a segurança. Então, por exemplo, no caso de soluções químicas concentradas, né, elas são nocivas ao organismo, então a gente precisa ter um certo cuidado, né, com a questão principalmente do seu transporte, tá? Não levar à boca qualquer tipo de reagente,
certificar da concentração e da data de preparação de uma solução antes de usá-la. Então, já vou mostrar para vocês que um dos primeiros passos, né, da experiência foi justamente preparar as soluções e identificá-las, tá? Não pipetar aspirando com a boca, líquidos cáusticos, venenosos ou corantes, não usar o mesmo equipamento volumétrico para medir simultaneamente soluções diferentes para cada tipo de solução. A gente vai usar um equipamento, né, específico e separado para que não haja interferência, né? E também volumes de soluções padronizadas tiradas dos recipientes de origem e não utilizadas devem ser descartadas e não retornadas ao recipiente de origem, né? Então, aqui são alguns aspectos que a gente precisa ter segurança, né? Cuidado, porque a gente vai usar a titulação. A gente vai ter um analito e o titulante, e às vezes a gente, para preparar uma solução, é um reagente, para fazer a padronização é outro reagente. E quando você pensa que não, tem vários reagentes na sua bancada, e aí você você pode acabar misturando os equipamentos, tá? Então é preciso ter essa organização, esse cuidado, para que não haja interferência de resultados. Então, o primeiro passo que foi desenvolvido foi o preparo das soluções para fazer a padronização, a pré-titulação e a titulação. O procedimento experimental, basicamente, ele é constituído de 4 etapas. Primeiro, eu fiz o preparo das soluções, depois eu fiz a padronização, depois eu fiz uma pré-titulação para depois em si fazer a titulação. Então, uma das soluções que a gente iria usar era o EDTA, né? Lá no início, vou voltar aqui um pouquinho, ó, aqui, nós temos um EDTA de 0,02 mol por litro, né? Então, fazendo os cálculos adequados, eu fiz a pesagem de 0,76 gramas de EDTA, de massa molar 380 gramas por mol em um becker. Depois, eu adicionei água destilada para a homogeneização. Depois, eu fiz a transferência, né, para um balão de 100 ml, com auxílio de um funil e bastão de vidro, e depois fazendo a lavagem, né, do becker 2 a 3 vezes. Completei até o traço de aferição e aí eu obtive essa concentração aqui de 0,02 mol por litro. Nesse primeiro vídeo aqui vai ilustrar, deixa eu ver se eu consigo. Aqui é só demonstrando o processo inicial, né? Eu fiz a pesagem do EDTA. Vou adiantar aqui um pouco para o vídeo não ser tão extenso, tá? Eu acredito que no vídeo não está saindo o áudio, a gravação não está saindo o áudio do vídeo, mas eu vou explicar aqui, tá? Então aqui eu só estou relatando, né, o preparo das soluções, né? O primeiro passo seria o preparo das soluções. No caso, aqui eu vou dar um zoom. Aqui à esquerda, né, no pote branco eu tenho carbonato de cálcio, e à direita ali com o número 43 eu tenho o EDTA. Então eu fiz a pesagem desses dois materiais, certo? Então aí eu estou mostrando para vocês o carbonato de cálcio, perdão, de EDTA, tá? E à esquerda aqui do carbonato de cálcio, certo? Então aqui, nesse segundo vídeo aqui em cima, foi justamente eu fazendo o preparo da solução de EDTA, como já está descrito aqui, né? Eu fiz a pesagem, coloquei em um becker, depois eu fiz a homogeneização, depois eu fiz a transferência para um balão, certo? E aqui no vídeo de baixo, eu fiz um dos processos importantes, né? E que a gente não pode esquecer, que é justamente a identificação da solução. Porque como são soluções homogêneas, se você não identificar, você vai chegar em um determinado momento que você não vai saber qual é a solução que você vai usar, tá? Então, foi justamente isso que eu fiz. Então, estou identificando
Vou dar um zoom, ó. Estou colocando um papelzinho com a solução, a concentração e a data no balão, certo? Basicamente é isso. Basicamente é isso. Depois, então já está feita a solução de EDTA. Depois eu fiz a solução do ácido clorídrico. No laboratório, nós temos o ácido clorídrico a 12 molar. E eu precisava de uma concentração de ácido a 6 molar. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma diluição de 1 para 1. Eu peguei 1 ml desse ácido a 12 molar, peguei 1 ml de água destilada, isso dentro, obviamente, esse processo dentro da capela, e depois, com essa diluição, eu acabei obtendo o ácido clorídrico a 6 molar, certo? É uma concentração, por que você usou 1 ml apenas de ácido e 1 ml de água? Porque é uma quantidade mínima, tá? Essa solução de ácido clorídrico, ela será necessária para dissolver o carbonato de cálcio, certo? Lembrando mais uma vez que nós estamos na etapa do preparo das soluções. Eu já preparei o EDTA, vou preparar agora o ácido, porque o ácido ele será fundamental para dissolver o carbonato de cálcio, certo? E como é que eu fiz? No laboratório eu tenho 12 molar do ácido, então eu fiz uma diluição para obter o ácido a 6 molar, tá? E é uma quantidade bem mínima de ácido que eu preciso, é apenas para dissolver o carbonato, certo? Então, nesse vídeo aqui demonstra justamente esse processo que eu falei para vocês. Então, eu estou pegando aí o ácido, certo? Estou pegando o ácido, 1 ml do ácido. Já coloquei no balão. Depois, isso. Então, agora o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a etapa da homogeneização, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Estou fazendo aqui a etapa da homogeneização e depois eu vou fazer a identificação dessa solução, tá? Basicamente é isso no vídeo. O vídeo ele tem mais de 1 minuto, então para não ficar repetitivo, eu estou adiantando algumas partes, tá? Bom, agora nós vamos para a solução de carbonato de cálcio, tá? É a nossa terceira solução para, de fato, nós começarmos com a padronização. Então, quanto de carbonato de cálcio foi pesado? Foi pesado, deixa eu pegar aqui uma marca-texto, 0,1806 gramas de carbonato de cálcio. A massa molar do carbonato de cálcio é essa daqui, tá? De 100 gramas por mol. Aí eu fiz essa pesagem em um becker, adicionei uma mínima quantidade de ácido, que eu já fiz a solução desse ácido, né? E adicionei nesse becker apenas para homogeneização. Depois eu transferi para um balão, né? Depois eu transferi para um balão de 100 ml, tá? Depois eu completei com água destilada, né? Lavando sempre o becker de 2 a 3 vezes. E aí eu obtive no final uma concentração de carbonato de cálcio de 0,01806 mol por litro, né? Como é que se faz essa obtenção dessa concentração? É simples. Eu esqueci de pegar minha canetinha, mas eu acho que eu vou escrever aqui com o mouse, eu acho que vai dar certo, tá? É só lembrar que a concentração molar, eu peço desculpas, eu esqueci de pegar a canetinha, mas eu acho que vai dar certo aqui, tá? A massa molar vai ser a massa em gramas, né? Sobre a massa molecular, ok? Vezes o volume. Tá? Então, a massa eu já tenho aqui, que é essa. A massa molar também já tenho aqui. E o volume, que é de 0,1 litros. Então, eu tenho três, né? 3 informações e com essas 3 eu já consigo obter a concentração molar. E aqui nos vídeos, eu vou apagar tudo. E aqui no vídeo vai ilustrar justamente o que já está escrito aqui no slide, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu só estou repetindo. Eu acredito que não está saindo na gravação, mas eu só estou repetindo o que eu falei, tá? Aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês,
sim, é extremamente importante. Eu vou dar um zoom. Se vocês, eu acho que não dá para dar um zoom maior do que isso, mas enfim, vocês percebem que no balão já tem uma certa quantidade de água. Por quê? Porque como eu vou dissolver o carbonato de cálcio com o ácido no beck, né? Estão entendendo o raciocínio? Eu fiz a pesagem do carbonato de cálcio em um becker, depois eu adicionei o ácido para dissolver ele, certo? Então o ácido, teoricamente, com o carbonato de cálcio está no becker. Quando eu coloco para transferir para um balão e depois colocar água, a gente sabe que não é bem assim. A gente precisa adicionar o ácido na água e não o contrário. Então foi por isso que eu já coloquei uma certa quantidade de água aqui no balão, para quando transferir, né, o ácido já ter água ali no balão. Claro que eu não coloquei uma quantidade de água, né, considerável, porque eu vou ter que fazer a homogeneização e completar até o traço de aferição. Então eu tive esse cuidado, até porque também é uma mínima quantidade de ácido com carbonato de cálcio, tá? Então já tem aqui uma certa quantidade de água no balão. Infelizmente não tem como o vídeo ser desenvolvido no zoom, tá? Então infelizmente ele vai ficar assim mesmo. Então aqui, ó, aqui é a parte legal, porque quando, ó, no beck aqui, né, eu vou adicionar um pouquinho de ácido, certo? Quando eu estou adicionando, não dá para escutar, mas forma-se bolhas, tá? Deixa eu ver se dá para mostrar aqui com zoom. Então aqui, ó, percebe-se que é a formação de bolhas, é a liberação de gás carbônico aqui dessa reação, tá? Então tá tendo essa produção de gás, eu vou lá faço a homogeneização. E aí vou transferir agora para o balão, que já tem um pouquinho de água destilada. Aqui no vídeo, ó, estou fazendo esse processo, também com a ajuda de um funil, com bastão de vidro, né? E aí, minha gente, como eu já havia falado para vocês, tem que ter esse cuidado. Porque ó, já é a terceira solução, então já usou um terceiro funil, um terceiro bastão de vidro, um terceiro copo de beck, então tudo isso tem que ser organizado na bancada, porque senão fica muito difícil para você depois conseguir fazer os próximos passos. Aí eu estou fazendo a lavagem do becker, né, transferindo para um balão. E é isso, basicamente é isso aqui. Então, soluções feitas, nós vamos agora para a padronização do EDTA, tá? Então, como foi que foi feita essa padronização? Primeiro, eu peguei 20 ml, deixa eu pegar aqui o meu laser. Opa. Então, eu peguei 20 ml da solução produzida, né, de carbonato de cálcio, a solução que eu preparei por último. Coloquei um Erlenmeyer, adicionei 10 ml de tampão de amônio, já tinha esse tampão de amônio no laboratório, pH 10, tá? E tem que colocar de 6 a 8 gotas do indicador heliocromo T, tá? Depois que eu coloquei isso no Erlenmeyer, na bureta eu vou colocar o EDTA, tá? E aí a gente vai fazer a titulação até que apareça uma coloração azulada, certo? Então eu vou dar o play aqui no vídeo. Aqui é só ilustrando a mesma coisa que eu falei, tá? Carbonato de cálcio. Nesse recipiente azul, minha gente, ó, vou logo adiantar para vocês. Aqui está o Erlenmeyer, né? Na primeira, na verdade, o recipiente após o Erlenmeyer é o balão, que tem a solução de carbonato. Nesse balão, perdão, nesse recipiente aqui, branco, é onde está a solução tampão, tá? Lembrando que é o cloreto de amônio pH 10, tem que ter cuidado com esse pH, tá? E também lá no final está o heliocromo T, só que tem um detalhe. O heliocromo T estava com um aspecto muito, digamos assim, duvidoso. Até porque ele, se não me falha a memória, ou ele é de 2018 ou é de 2008. É alguma coisa assim. Eu não me lembro da data de vencimento dele. Então estava com um aspecto muito duvidoso.
Quando eu fiz a primeira vez, né, essa etapa eu fiz 2 vezes, quando eu fiz a primeira vez, não teve coloração alguma. Ou seja, quando eu adicionei o indicador, a solução que estava transparente continuou transparente. Não houve coloração. Então, a solução que nós tivemos, que nós pensamos ali na hora, foi, ao invés de usar o heliocromo T na forma líquida, usar ele na forma sólida, que é o recipiente lá atrás, que está ao lado ali da grade onde estão os tubos de ensaio, que é um recipiente azul com uma tampa vermelha, tá? Então, ao invés de nós usarmos o heliocromo T líquido, a gente usou ele na forma sólida, tá? Porque o heliocromo, ele vai ser o indicador, ou seja, a importância dele vai ser justamente para nós termos uma noção do ponto de viragem, né? Uma das importâncias dele. Então, a gente fez esse processo na forma sólida, porque se não tivesse na forma sólida, a gente tinha que também preparar a solução de heliocromo T. E aí a gente fez uma pesquisa, eu e Felipe, né, lá no laboratório a gente fez a pesquisa durante a tarde e a gente até conseguiu, né, ver os passos a passos para preparar o heliocromo T. Só que o heliocromo T, minha gente, ele tem, para preparar ele, tem que ter um reagente específico, que não me lembro agora. E não tem esse reagente no laboratório. Tá? Não tem esse reagente no laboratório. Então, o que foi que a gente fez? Usou o sólido, tá? Bom, dando continuidade, né, para não ficar tão extenso, aqui eu só estou ilustrando isso, tá? Peguei aí, estou pegando, melhor dizendo, a amostra, perdão, estou pegando aí 20 ml da solução de carbonato de cálcio, nem a amostra do leite ainda não, tá? Aí depois, estou transferindo aí para o Erlenmeyer, beleza, beleza, vou adiantando aqui para não ficar tão longo, minha gente. Aí aqui eu estou pegando o carbonato perdão, estou pegando a solução padrão, pH 10. Beleza. Estou transferindo para o Erlenmeyer. Depois, aí o que foi que aconteceu? Nessa parte aqui eu estou pegando, vou até dar um zoom, ó. Eu estou usando as luvas porque fala-se, né, que é um reagente corrosivo, que não é interessante, né? Na verdade, quando se trata de ácidos, bases, né, reagentes perigosos, o ideal é que a gente use, né, as luvas. Mas neste caso, quando eu estava pesquisando o heliocromo, a solução de heliocromo, é importante usar as luvas porque ele tem especificações tóxicas, né? Então, por isso que eu usei a luva, mas lembrando, eu não estou usando, vou usar as luvas, mas acaba que eu não uso o heliocromo na forma líquida, eu uso na forma sólida, que é justamente aquele reagente, vou arrastar para aqui, ó, mais para cima, aquele reagente que está lá em cima, ó, tá? O que está no recipiente azul com a tampinha vermelha, tá bom? Então aqui, dando continuidade, aí beleza, ó. Quando eu vi que não, com a solução de heliocromo não estava dando certo, eu parti para a forma sólida, tá? Quando eu coloco a forma sólida, vai formar uma coloração rosa, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, pronto. Eu vou colocar só mais um pouquinho. Como é de 6 a 8 gotas, minha gente, então usa bem pouquinho, tá? Então, ó, veja que tem uma coloração rosada. Tá? Vou dar um zoom. Ó, a coloração rosada. Tá certo? Coloração rosada. Beleza. Pronto. Então, isso aí nós estamos ainda diante da padronização. Agora a gente vai fazer a titulação. Então, fazendo a titulação, primeiro eu coloquei o EDTA na bureta, como eu estou mostrando aqui no vídeo, coloquei na bureta, fiz a lavagem, eu adicionei uma pequena quantidade, né? Só para fazer a lavagem, para que não fique nenhuma bolha, né? Beleza, beleza. Depois eu venho para cá, coloco EDTA e faço a zeragem, né, que chama. Ok. E depois eu começo a fazer a padronização.
Que pena que não dá para dar o zoom e funciona no vídeo, né? Se desse seria uma boa. Mas aí, ó, tô fazendo já a titulação. Os procedimentos que a gente já conhece em sala de aula. Fazendo a padronização. Eu não sei se é nesse vídeo que eu consigo fazer a viragem, que mostra a viragem. Talvez é no outro vídeo. Tá? Talvez é nesse vídeo aqui, ó. Eu acho que é nesse vídeo. O vídeo tem 25 segundos, é rápido. Então, temos que ter aquele cuidado, né, que o professor já mencionou pra gente. Gota a gota, com paciência. E aí, ó, mostra claramente que o ponto de viragem, né? Ó, ele tá rosa. Aí, ó, começou a ficar roxo já, fecha. Tá? E aí, ó, nessa imagem aqui, opa, foi o que eu fiz? Misericórdia, Senhor. Onde é que eu tô? Pronto, tô aqui. E aqui, ó, mostra, né, justamente antes e o depois. O antes tinha essa coloração, depois eu tenho essa outra coloração, né? Um rosa para um azulado, digamos assim. Que é justamente o que já determinado, né? O titular misturou com o EDTA para aparecer a coloração azulada. Beleza, então fiz a titulação, agora vamos para os cálculos, para depois a gente ir para a pré-titulação, tá? Então foi uma tarde todinha fazendo essa experiência. Então agora vamos para os cálculos. Então, a gente tinha primeiramente que anotar o volume, né, de EDTA gasto, e a gente gastou 6,7 ml. Então, o primeiro passo da padronização é determinar a concentração de carbonato de cálcio. A gente já sabe qual é a concentração do EDTA, que está na bureta, e a gente precisa calcular a concentração de carbonato de cálcio que está no Erlenmeyer, certo? A gente fez uma prática recente agora que era justamente isso. A gente fez a gente determinou a concentração do ácido que estava no Erlenmeyer e depois a gente fez da base que estava também no Erlenmeyer. Então aqui é semelhante. Então, para a gente calcular a molaridade do carbonato de cálcio, né, a gente vai usar a massa do carbonato de cálcio, dividir pela massa molar dele, vezes o volume. E aqui nós já temos algumas informações. Não é isso que eu quero. Oxente. Quero um lápis. Então, para encontrar a molaridade do EDTA, a gente precisa encontrar primeiramente a molaridade do carbonato de cálcio. Neste caso, o volume será de 100 ml, né? Na verdade, eu já fiz para vocês, né? Eu só estou repetindo, eu já mostrei para vocês como é que faz o cálculo. A massa do carbonato de cálcio, essa daqui, a molaridade de 100 gramas por mol, e a gente obteve essa concentração aqui de carbonato, né? Só substituir na fórmula. Depois, né, a gente sabe que o número de mols de EDTA, a proporção tem que ser 1 para 1. Então, o número de mols do EDTA, no caso, que é o que está na bureta, tem que ser igual ao número de mols que está no carbonato de cálcio. E aí, né, a gente sabe que o número de mols vai ser a concentração molar vezes o volume, né? Então, vai ficar molaridade do EDTA vezes o volume do EDTA igual a molaridade do carbonato de cálcio vezes o volume do carbonato de cálcio. O volume de EDTA é o que foi gasto justamente na titulação, é esse daqui, ó. Então, o volume de EDTA é 6,7 ml. Nós já temos esse valor, né? O volume de carbonato de cálcio, que foi o que a gente usou para o Erlenmeyer, é de 20 ml, então a gente vai ter aqui 20 ml, né? A molaridade do carbonato de cálcio a gente acabou de encontrar, né? É 0, vou aproximar aqui, tá, minha gente? Para ter como encaixar 0,018 mol por litro, né? Que é um sinal de multiplicação, e aqui vezes a molaridade do EDTA padronizado que eu quero encontrar, certo? Lembrando, aqui não é para a gente encontrar a molaridade do EDTA, a gente já sabe a molaridade do EDTA. É para a gente encontrar a concentração do EDTA padronizado, tá? A gente precisa ter esse conhecimento, porque senão a gente vai misturar com outras coisas lá na frente, beleza?
Então, encontrando, fazendo aqui uma regra de 3, né, ml aqui com ml aqui eu corto, fazendo os cálculos que a gente já sabe, eu encontro a molaridade do EDTA padronizado. Eu faço questão de colocar isso aqui, porque senão são muitas fórmulas e às vezes a pessoa acaba esquecendo. Então, dá esse resultado aqui, ó, 0,0539 mol por litro. Então, beleza. Primeiro passo, já fizemos, tá? Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer, deixa eu apagar tudo isso aqui. O que é que a gente vai fazer? A gente vai para o segundo passo, que é fazer a pré-titulação da amostra, tá? E aí eu vou pegar 1 ml da amostra, transferir para um Erlenmeyer e dissolver em 25 ml de água destilada, certo? Então, vou pegar 1 ml da amostra, depois vou transferir para o Erlenmeyer, depois vou colocar 25 ml de água destilada. Depois eu vou colocar 2 ml de tampão de amônio, 4, aqui está gostas, mas são gotas, perdão, tá? Gotas do indicador, lembrando que é o indicador sólido, tá? E aí eu vou fazer os cálculos, né? Por que eu vou fazer, Jonathan, uma pré-titulação? Por que eu não faço logo a titulação em si da amostra? É porque com a pré-titulação, né, já vem dizendo aqui, ó, você consegue realizar uma titulação prévia no intuito de determinar a concentração aproximada de cálcio no leite. Então, a gente consegue ter essa concentração aproximada. E, com isso, a gente consegue calcular o volume necessário da amostra para fazer a titulação. Então, por exemplo, vou fazer a titulação agora, mas quanto da amostra é que você vai usar? Entendeu? Fica essa pergunta. Quanto da amostra você vai usar? 5 ml, 10 ml, 20 ml? Quanto? Então, quando você faz essa pré-titulação, você consegue determinar uma concentração aproximada de cálcio. E com essa concentração, você consegue determinar quanto de volume é que você, de fato, vai pegar da amostra para fazer uma titulação. Entendeu? Então, esse é o objetivo da pré-titulação. Tá bom? E aí eu vou pegar esse volume necessário da amostra para ser consumido com 15 ml de EDTA. Lembrando, gente, o EDTA está na bureta, tá? O EDTA sempre vai ficar na bureta. O que vai ficar no Erlenmeyer é a amostra. Tá bom? E aí a gente vai ter que anotar o volume gasto do EDTA. Então, é o que eu estou fazendo aqui, ó. Tá? Mas antes... É muita coisa, né? Mas, enfim. Mas antes de fazer todo esse processo aqui, pegar 1 ml da amostra, é importante a gente ter conhecimento do seguinte. Como é que foi feito o preparo dessa amostra? Porque eu não estou trabalhando com a amostra em pó. E aí, como é que eu vou pegar 1 ml de pó? Não tem como, né? Não faz sentido. Então, a gente vai ter que preparar a amostra. No rótulo do produto, vem dizendo que a cada 2 colheres em 200 ml, eu vou ter aproximadamente 300 miligramas de cálcio. Certo, minha gente? Então, eu vou só anotar essa informação aqui, que é importante para os cálculos finais. Onde é que eu estou, senhor? Não, não é a ponta do laser, não. Então, ó, 2 colheres, é importante, minha gente, essa proporção aqui, tá? No rótulo do produto, 2 colheres vai estar para 100, mentira, não é para 100 não, é para 200. 200 ml, tá? Então, vou pegar a forma correta, né? 2 colheres, 200 ml, e aqui eu vou ter uma concentração aproximada de 300 miligramas de cálcio. É isso que vem dizendo no rótulo do produto. Então, para eu não instruir, digamos assim, né? Porque eu só vou usar 1 ml da amostra aqui. Aí depois eu vou usar mais ou menos, eu já tinha feito uma pesquisa antes, né? E eu vi que no que já tem encontrado na internet, é cerca de 10 ml. Então, eu iria instruir, né? Eu iria instruir mais de 170 ml. Porque eu ia usar uma pequena quantidade. Então, o que foi que eu fiz? Eu não vou preparar 200 ml da amostra, eu vou preparar 100. Porque vai que dá algum erro, né? Então, eu fiz 100 ml. Tá? 100 ml eu vou usar quantas colheres? Fazendo a proporção, 1 colher. Tá? Então, foi assim que eu fiz o preparo da amostra. Eu peguei 1 colher, certo? 1 colher.
em 100 ml de água destilada. Eu não usei duas, eu usei apenas uma. Tranquilo? Bom, e aí, vou apagar. E aí, nesse vídeo, retrata justamente isso, tá? Onde é que eu estou, senhor? Pronto. Aqui no vídeo vai retratar justamente isso. Estou pegando uma colher, tá? De leite em pó, estou colocando no recipiente, que é o becker, tá? Eu misturei inicialmente com a colher, só para fazer como se fosse uma limpeza da própria colher, para não ficar resquícios, e aí depois eu uso um bastão de vidro. Não sei se nesse vídeo vai mostrar, acho que não. Bom, então vamos lá, né? Para não ficar muito repetitivo. Então, depois que eu fiz a preparação, eu peguei apenas 1 ml da amostra, tá? 1 ml. Depois, transferi para o Erlenmeyer. Estou adiantando, minha gente, para ser mais rápido. Depois, coloquei 25 ml de água destilada que está nessa proveta, né? Coloquei, beleza. Beleza, tá ficando bonito o negócio. Aí, vamos pro próximo. Depois eu coloquei, antes de colocar o eriocromo, obviamente que eu coloquei o indicador, perdão, o tampão, tá, minha gente? 2 ml de tampão de amônia e depois eu estou colocando o eriocromo. Quando eu coloco o eriocromo, fica com essa coloração roxa, tá? Fica com essa coloração aí, ó. Beleza? Deixa eu dar uma aproximada só para facilitar a nossa vida. Com essa coloração roxinha, tá? Beleza. Aí eu começo com a titulação de fato, né? Já tem o EDTA na bureta, então tranquilo, tranquilo, tô fazendo a titulação. Nesse caso aqui, eu não consigo, acho que é nesse vídeo. É nesse vídeo que eu não consigo mostrar a viragem, tá? É nesse vídeo que eu não consigo, porque foi muito rápido. Assim que acabou a gravação, já estava começando a entrar na viragem. Por quê? Nessa pré-titulação, eu gastei um volume de EDTA, isso daqui. Isso daqui que eu gastei, ó. Quanto de EDTA tu gastou, Jonathan? 1,6 ml. Então, eu peguei 1 ml da amostra de leite, 25 ml de água destilada, 2 ml de tampão, um pouquinho do indicador na forma sólida, fiz a titulação com EDTA e quanto de EDTA foi gasto? 1,6. Então, assim que acabou o vídeo, já estava perto de 1, eu pensei que ia ser mais, mas não, foi 1,6. Então, foi bem rápido, por isso que não deu para gravar, tá? E aí, minha gente, 1,6 de EDTA, beleza. Aí, então, a gente precisa lembrar qual é o objetivo da pré-titulação. Qual é o objetivo? Determinar uma concentração aproximada de cálcio, né? Para depois calcular o volume necessário da amostra. Então, quanto é que da amostra eu vou ter que pegar? Depende da quantidade de cálcio, né, aproximada. Né? Depende da concentração aproximada desse cálcio. Então, vamos determinar primeiramente a concentração? Então, foi o que a gente fez. O número de mol de EDTA está para o igual, né, equivalente ao número de mols de cálcio. E aí fica a molaridade do EDTA vezes o volume do EDTA igual a molaridade do cálcio vezes o volume do cálcio. E aí a gente precisa ter cuidado para saber quem é quem. Qual é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é encontrar esse danado aqui, ó. Esse é o nosso objetivo. É encontrar esse cara. E, Jonathan, como é que... Eu já ia chamar professor. E como é que a gente encontra? É simples, ó. A molaridade do EDTA, a gente já sabe qual é. Já. É 0,02. Qual é o volume de EDTA? Ora, o volume de EDTA é esse volume aqui que foi gasto, ó. Tá? E qual é o volume de cálcio? Ora, o volume de cálcio é justamente 1 ml, que foi o que você usou para colocar no Erlenmeyer. Você não usou 1 ml da amostra. Certo? Então, fazendo os cálculos aqui, para encontrar esse danado aqui, ó, quanto foi que deu o volume? Aliás, perdão, a concentração 0,032 aproximadamente, tá? Concentração bem baixa, 0,032. Beleza, encontrei a concentração. E como é que eu faço para encontrar o volume? Mesma fórmula. A gente vai usar a mesma fórmula. Quem é a molaridade do EDTA? 0,02.
Quem é o volume do EDTA? 1,6. Perdão. O volume do EDTA agora vai ser 15, porque eu quero fazer a titulação com 15 ml de EDTA. Tá? Esse é um dos objetivos da prática. Calcular, fazer a titulação com 15 ml. Então, qual é a molaridade do cálcio? A molaridade do cálcio foi a que a gente acabou de encontrar, 0,032. Então, aí eu consigo encontrar qual é o volume desse danado aqui que eu vou usar. Tá? Então, qual é o volume da amostra que eu vou pegar realmente? E aí, fazendo os cálculos, eu percebi que o volume da amostra vai ser 9,375 ml. Só que não tem como no laboratório a gente pegar, né, 9,300 em uma pipeta, né? Então a gente usou 10 ml, uma concentração, né? Perdão, uma concentração não, misericórdia. Sangue de Cristo é poder, é o volume. Então, é um volume de 10 ml. A gente vai usar um volume de 9,375, vai ser o volume de 10 ml da amostra. Tranquilo? E aí, aleluia, chegamos na parte final, que é a análise da amostra. Então, a gente vai analisar essa amostra, só que a gente vai pegar 10 ml dela. Tranquilo? Então, a gente vai pegar o volume, que é de 10 ml, colocar no Erlenmeyer de 250 ml, adicionar 25 ml de água destilada, 2 ml de tampão, né? E 5 gotas aerocromo, só que aí é na forma sólida, tá? Depois a gente vai titular com EDTA e a gente vai perceber o surgimento de uma coloração azulada. Lembrando que a gente vai precisar, né, saber, de fato, qual vai ser o volume gasto de EDTA, tá? Para a gente fazer o cálculo final. Então, aí, simbora. Aqui eu estou pegando 10 ml da amostra, de leite. Vou adiantar, porque eu acho que a gravação já está com um tempo bem elevado. Peguei 10 ml da amostra, transferi para o Erlenmeyer. Depois, coloco 25 ml de água destilada. Depois eu pego 2 ml de tampão. Vai fazer o Isso aí já era umas 4h30 da tarde já. E aí... Sim, ainda estou pegando o tampão. Aí depois coloco o indicador na forma sólida. Deixa eu ver se... Pronto, ó. Eu vou fazer a agitação. Fica essa cor aí, ó. Aqui foi um pouquinho mais difícil, por quê? Porque, minha gente, a coloração já estava no final da tarde, né? Então a gente tinha que fazer isso geralmente pela manhã. Mas infelizmente não teve como ser feito pela manhã. E aí no finalzinho da tarde a luminosidade já estava bem baixa, né? E aí ficava difícil porque ficou um pouco transparente. Tá? Fica essa coloração transparente. E aí a gente teve certa dificuldade, mesmo colocando ali no agitador um papel. Tá? Então a gente tem que estar bem em cima, fazendo a titulação para perceber a mudança de coloração. E aí, ó, fazendo a titulação, 32 segundos, acho que aqui a gente consegue. Tá? Vai haver a mudança dessa coloração aí. Talvez não fique tão perceptível, mas a gente que estava bem próximo, a gente consegue. Ó. Ó, tá começando a mudar. Tá ficando um roxo mais escuro. Tá? Era um azulzinho claro e ficou, né, um roxo mais... Um azul um pouco mais escuro. Tá? Era um azul bem clarinho e ficou um azul mais escuro. Ok, minha gente? Então ficou mais difícil, mas ainda bem que deu certo. No final, eu acho que tem aqui, ó, pronto. Nessa imagem aqui, que o Felipe tirou, aqui é a pré-titulação, perdão, padronização, o Erlenmeyer aqui da esquerda. O do meio foi a pré-titulação e a titulação é o terceiro, que é esse roxo aqui, né? Esse azul puxado para roxo, tá? Bom,
Então, vamos para os cálculos agora e para a parte final, né? Então, qual foi o volume que foi gasto de EDTA? Quanto de EDTA foi gasto? Foi gasto 14,7 ml. Foi gasto 14,7 ml de EDTA. Tá? Então, foi quase 15. Porque o nosso objetivo não era fazer a titulação com 15, né? Cadê? Oh, na pré-titulação, nosso objetivo era fazer com 15. Deu quase 15. Deu 14,7. E aí, a gente consegue, de fato, encontrar qual é a massa de cálcio, né, naquela amostra de 100 ml. Então, o número de EDTA vai ser igual, o número de mols de EDTA vai ser igual ao número de mols de cálcio. Só que neste caso aqui, a gente não vai usar, tá, a molaridade do EDTA normal. A gente vai ter que usar a molaridade do EDTA padronizado. Certo, minha gente? Então, molaridade do EDTA padronizado vezes o volume do EDTA igual. Número de mols, a gente sabe que é a massa dividida pela massa molar, né? Então, a gente vai pegar a massa do cálcio e vai dividir pela massa molar do cálcio. A gente já tem quem aqui, hein? Ó, a gente tem a molaridade do EDTA padronizado? Sim, a gente tem. A gente tem um volume de EDTA? Sim, 14,7. Qual é a massa de cálcio? A gente vai descobrir. Qual é a molaridade do cálcio? Molaridade não, a massa molar, perdão. A massa molar do cálcio está aqui, ó. Né? Então, minha gente, é só matemática básica, né? A gente só vai substituir aí para encontrar qual é a massa do cálcio. Presente, preste atenção, a massa de cálcio presente em quantos ml da amostra? 10 ml da amostra, tá, minha gente? O valor que eu vou encontrar de cálcio aqui é justamente daqueles 10 ml que eu peguei. Não vai ser dos 100, não. Vai ser só de 10, tá bom? Então, substituindo aí, eu encontrei a massa de cálcio, que é de 0,0318 gramas em 10 ml. Fazendo uma regra de 3, que é para 100, então, quanto é que eu tenho? 0,318 gramas. Transferindo isso, né, de gramas para miligramas, 318 miligramas. Tá? Bom, então, o que a gente pode concluir? Né? Que o valor encontrado, né, no rótulo do leite é de 300 miligramas. O que a gente encontrou em 100 ml, aqui está 200, mas é em 100 ml, né, 318. 318. Então, está um valor acima, né? Está um valor acima. Por isso que é extremamente importante, como Paula mostra, né? Que é extremamente importante a gente ter esse controle de qualidade, né, de alimentos. Porque, além de nós termos um aspecto de segurança, a gente também vai ter um aspecto de respeito. Porque, por exemplo, a gente percebe-se que aqui a quantidade está um pouco elevada, né? Mas imagina-se que uma situação onde a amostra nós tivéssemos como resultado um valor inferior, né? Então, isso seria tanto, né, uma falta de respeito, como também falta também de fiscalização, né? Porque como é que está sendo comercializado um produto onde não é compatível, né, com o que está ali sendo vendido no rótulo, tá? E aí, a gente também tem outra conclusão que como é que a gente realiza esse controle de qualidade? Né? Por meio de quê? Da volumetria de complexação. Então, a gente consegue dar uma importância maior a esse método, né, químico, porque é através dele que a gente consegue ter um controle de qualidade, né, de alguns alimentos que nós temos. Então, a gente precisa valorizar essa técnica e é por isso que eu tenho certeza que a gente precisa passar por esse processo para a gente ter esse conhecimento, porque depois, né, em mestrado, doutorado, a gente vai usar essa técnica, né, para outros fins. Então, a gente precisa ter pelo menos uma base dessa técnica, né? E aí a conclusão, né, apresenta uma certa elevação da quantidade de cálcio. Jonathan, por que não deu exatamente 300 miligramas, né? E outro fator, Jonathan, você usou 100 ml de leite. Aqui você colocou 200 ml. Mas é porque estão lembrados daquela proporção que eu usei lá no início? Eu acho que eu apaguei, né?
Eu apaguei. Mas enfim, porque lá no rótulo estava dizendo que era... ah, no rótulo estava dizendo, perdão, que era 2 colheres para 200 ml, né? Então eu usei apenas 100 ml, tá, minha gente? Eu usei 1 colher em 100 ml. Então, teoricamente, a concentração de cálcio vai ser a mesma. Você pode até pensar, Jota, mas você reduziu o volume. Se você reduz o volume, você reduz a quantidade de cálcio. Mas você não só reduziu o volume, você reduziu também a quantidade de colheres, tá? Você reduziu a quantidade de colheres. Se você usasse, por exemplo, 1 colher e 200 ml, e aí você estaria abaixo da quantidade ideal. Então, eu respeitei a proporção, tá? 2 colheres, 200 ml, 1 colher, 100 ml, eu vou ter a mesma quantidade de cálcio, porque é em 1 colher, é a mesma proporção, tá? E aí, Jonathan, beleza. E essas 18 miligramas que você avançou? E aí, minha gente, a gente precisa analisar outras situações, como, por exemplo, os reagentes, né? Se os reagentes estão dentro do prazo de validade, né? O eriocromo não estava, a solução tampão e os demais outros, acredito que sim, mas o indicador não estava. Também esse processo ele é feito em triplicata, como a gente tinha pouco tempo, né? A gente levou uma tarde todinha, então para fazer esse triplicata aí, para quem não é tanto habituado, provavelmente é um dia inteiro, tá? Mas é feito em triplicata, o ideal é fazer em triplicata. Então, por exemplo, essa minha primeira análise deu 318, a segunda análise deu quanto, a terceira análise deu quanto. Toda pesquisa tem que ser feita em triplicata, em duplicata, justamente para se obter uma média. Eu não posso falar aqui com segurança que o resultado foi tal, porque eu não fiz uma média. Eu só fiz uma vez. Tá? Então é preciso repetir esse processo, porque às vezes pode dar valores diferentes. Tá? Bom, resumidamente é isso, minha gente. Eu usei como referência né, alguns livros, um artigo eu usei. E é isso. Qualquer coisa, estou à disposição. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver tudo ok, né, com a análise do professor, vou disponibilizar esse vídeo no YouTube. E é isso, tá? Fique com Deus, um beijo e até mais. Valeu, tchau, tchau. Misericórdia, deu tanto de gravação aqui, hein? 1 hora praticamente.